Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Blogueirão. E hoje eu confesso que eu tô nervoso porque eu sou super fã dessa mulher. Essa mulher incrível que já acompanhou várias transformações na área da comunicação, com mais de 2 décadas de jornalismo. Todo mundo conhece ela, não precisa nem de muitas apresentações. Eu recebo a Vivian Padovan. Que prazer estar Prazer aqui. É todo meu, tô nervoso, você Jura? acredita? Juro, Vamos sou acalmar fã. o nosso coração. Vamos. Você tá nervoso porque eu estou aqui? Sim. E eu tô nervosa porque hoje eu que vou responder. Ah, é verdade, você tá de lados do lado, opostos. do lado hoje. oposto. Eu cheguei Isso. falando, olha, quando a gente faz pergunta, a gente tá no comando, Com né? certeza. E quando a gente responde, a gente sente aquele friozinho na barriga. Pois Mas é. eu tô super feliz de estar aqui contigo, Também, viu? Um prazer. muito feliz mesmo, é um prazer. Vivian, vamos falar dessa trajetória, 2 décadas no jornalismo. Como é que começa isso tudo? Como é que a Vivian desperta para essa profissão maravilhosa? Olha, 2 décadas, quando eu escuto isso, eu falo, gente, é já uma quarentona. E não é que é? E não é que é, menina? E não é que é. Mas na verdade é que eu comecei bem jovem, saí da faculdade, eu optei por fazer jornalismo, que era uma paixão. E eu saí da faculdade já como estagiária da TV. Na verdade, perdão, no último ano de faculdade eu consegui o estágio, fiquei. E aí, formada, eu fui contratada na TV. E aí, nesses 20 anos, eu fiz todas as funções do jornalismo, assim, praticamente todas. Comecei mesmo como estagiária, fui para edição de imagens, fui depois para operação de áudio, depois disso fui para edição, produção, edição de texto, reportagem, apresentação. E aí eu brinco e falo que foi muito legal toda essa trajetória de vídeo, porque ela me permitiu dar início a alguns projetos que foram projetos muito importantes na minha carreira e que hoje até permanecem. Então, assim, muita gente conhece que eu falo, eu fui a primeira moça do tempo. Então, Na verdade. época em que... Hoje é um estúdio bem bonito. Na época, era bem pequenininho, era basicamente uma telinha assim que eu apontava, ainda nem existia o mapa. A gente usava e colocava depois na edição o mapinha. Era um modelo muito menor do que é o que existe hoje, mas foi o primeiro. Então, muita gente falava, ela é a moça do tempo, que de fato fui durante um tempo. Teve um outro quadro relacionado à cultura, que é o Entre Nós, que eu também iniciei esse quadro. Lembro muito Você desse lembra? quadro, muito do Entre Nós. Que era de entrevistas Isso. valorizando arte e cultura. E muita gente lembra. E o legal, esse quadro permanece até hoje também. Já passaram outras pessoas, Bruna Bachega ficou bastante tempo, Aline, Simone, enfim, várias jornalistas da TV depois ficaram com o quadro. E iniciei também o Fronteira do Brasil. Fronteira do Brasil que eu falo que era um filhinho, assim, sabe? Aquele filho que você tem todo amor. Porque eu participei desde o início do projeto do Fronteira do Brasil e era um projeto de valorização do agro. O mundo rural aqui da nossa região, que é muito forte. Então, a gente queria valorizar o agro e também ter um espaço para o entretenimento, com uma receita gostosa, verdade. com música sertaneja. E aí, foram experiências maravilhosas que eu vivi no Fronteira do Brasil, até que teve uma virada de chave. E aí eu saí do vídeo. Exatamente. Em qual momento você sai do vídeo? O porquê disso? Acho que todo mundo pergunta muito isso pra você. Você sabe que uma vez eu até falei sobre isso e falei assim, as pessoas deixaram de me ver no vídeo regularmente e muita gente falou assim, nossa, coitada, tiraram ela do vídeo, por quê? Mas na verdade não foi isso, foi uma opção. Eu fiquei 10 anos no vídeo e aí depois disso ocorreu uma mudança da gestão da emissora e apareceu uma oportunidade para eu sair da redação em si e ocupar a função de chefe de redação. E na época, eu confesso, eu fiquei muito em dúvida, porque muita gente falava assim, poxa, mas ainda você tem tantas possibilidades no vídeo, você é conhecida, as pessoas gostam, você vai largar tudo isso para deixar de aparecer e ficar nos bastidores? Mas sabe aquela pessoa que gosta de desafio? Sou eu. E aí eu falei, vou aproveitar essa oportunidade e vou migrar a minha carreira, vou mudar, redirecionar a minha carreira para gestão. E foi o que aconteceu. Então eu saí do vídeo regularmente e aí até apareço num programa ou outro, algum projeto especial, mas
não é mais a minha função. E eu vim para a parte de gestão, de pensar estratégico, de liderança, de comandar a equipe de jornalismo, de pensar por todos, de descobrir talentos. Óbvio que a gente tem uma equipe enorme, não sou só eu. Acima de mim tem o nosso gerente de jornalismo, que atualmente é o Luiz Augusto Pires Batista. A gente tem um relacionamento muito bom, trabalhamos muito bem juntos. E eu acho que as oportunidades depois, nessa função de gestão, foram tão maravilhosas quanto antes. Para ser bem sincera, eu acho que eu aprendi muito mais sobre comunicação estando na gestão do que quando eu realmente estava no vídeo me comunicando diretamente com o público. Você acha que você se encontrou nessa profissão, nessa questão da gestão mesmo? Você acredita que foi um divisor de águas que deu certo? Eu acho que eu me encontrei. Claro que eu sinto saudade dos bons momentos que eu vivi na reportagem, na apresentação. É prazeroso você ter contato com as pessoas na rua, você receber esse carinho da rua. Mas a gestão, eu acho que ela me desafia todos os dias. E eu entendi tantas coisas depois que eu assumi a gestão. Assim, eu entendi o quanto é importante a gente valorizar uma boa comunicação. O quanto a gente, como comunicador, a gente influencia o nosso trabalho como líder. Se você quer ser um bom líder, você tem que ter uma boa comunicação. E tudo isso eu fui aprendendo na prática. E hoje eu valorizo muito mais essa questão de liderança, de gestão e de comunicação. E a gestão em si, o jornalismo mudou muito e vem mudando. Essas mudanças, como é que é aplicar isso tudo no dia a dia? Agora tem a questão da IA, essa questão de que ninguém mais escreve, tem que ir lá no ChatGPT, aquela coisa toda. Como que isso chega para você, que é uma gestora de jornalismo, e agora para as TVs, nas redações da TV, como é que chega isso? Olha, quando eu entrei, é tão engraçado o quanto a evolução foi rápida, que se a gente comparar com 20 anos, quando eu cheguei na emissora, a internet estava iniciando. Eu me lembro que eu, como estagiária, eu tinha uma função de ajudar os produtores a procurar personagens, que são aquelas pessoas que vão dar entrevista sobre determinado assunto, e a gente usava a lista telefônica. Olha, querida, pega aqui a lista telefônica e me arranja um personagem. A gente ligava meio que aleatoriamente, na esperança de você encontrar alguém que se enquadrasse dentro do perfil que a gente estava procurando para aquela reportagem. Então, é tão distante, porque tinha fax na época, o carro era com bip. A nossa possibilidade de fazer uma entrevista ao vivo era com um carro de UMJ, então o carro tinha que estar no local, a gente precisava testar um dia antes. Esse carro, a gente subia o mastro dele para ter uma antena lá na ponta, e essa antena, ela tinha que chegar na antena da TV. Então, assim, não podia ter árvore no meio, não podia ter prédio no meio. Então, eram tantas as dificuldades para que a gente conseguisse levar uma informação ao vivo para as pessoas. E quando a gente para pensar que hoje, com uma mochilinha nas costas, um aparelhinho pequenininho de um Mochilink, ou só com celular, não precisa mais que isso, a gente consegue entrar ao vivo para falar na televisão, é uma mudança gigantesca. E aí essas mudanças não param, né? Você bem citou aí a inteligência artificial, que está aí. Eu ainda não sou aquela que dependo muito. Utilizo ela Sim. como forma de ajuda, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não só como jornalista, mas em todas as funções, né? Acho que a gente não pode ignorar, a gente tem que realmente aproveitar o quanto a inteligência artificial facilita a nossa vida e ajuda a vida, mas eu acho que a gente tem aquele grande desafio de não deixar a IA pensar por nós. A gente tem que continuar exercitando o nosso pensamento, a gente tem que continuar exercitando o nosso poder de fala, de comunicação, e utilizar a IA só como um apoio. Então, eu entendo que essas mudanças tecnológicas, elas vêm para agregar, se a gente souber usá-la de maneira positiva. Eu acho que o jornalismo de responsabilidade vai ser um grande aliado de todo mundo agora em questão de confirmar informações verdadeiras por conta da quantidade de fake news, justamente por isso. E a TV Fronteira, o jornalismo do qual você faz parte, tem um papel muito fundamental nessa questão de estar junto das pessoas, né? De ser um prestador de serviço. E as pessoas esperam sempre... Lá na minha cidade muito pequena, as pessoas sempre diziam, o que não se resolve aqui, vamos chamar a TV Fronteira. Então vocês têm essa autoridade de prestação de serviço e de confirmar e de reafirmar
a verdade sempre. É o jornalismo do qual você faz parte. É esse jornalismo. É o jornalismo que a gente trabalha todos os dias e busca todos os dias que ele realmente funcione. Muita responsabilidade, né? Muita. Eu acho que é muita responsabilidade. Eu fico muito feliz quando eu escuto pessoas, como você disse, citando que às vezes não resolve aqui, eu vou chamar a TV Fronteira, porque de fato é a realidade de muita gente, né? Quando a televisão mostra, escancara o problema, muitas atitudes que não eram feitas até então passam a ser feitas. E que bom que a gente tem esse poder para poder ajudar as pessoas. Mas, de fato, é a questão da responsabilidade. Eu acho que hoje, principalmente com tantas fake news em todos os lugares e com tanta possibilidade de levar informação rápida para as pessoas, por meio da internet mesmo, todo mundo que vê alguma coisa, às vezes posta alguma coisa. Se postar é muito fácil. Mas eu acho que tem aquela preocupação de saber, foi checado isso daqui? Você sabe a procedência do que você tá postando? Ou você passou pela rua, viu um acidente, sei lá, uma batida de trânsito simples do dia a dia. Você faz uma imagem, coloca lá, fala informação grave, e você está envolvendo outras pessoas, porque podem estar aparecendo ali, e às vezes não é aquilo, ou às vezes é realmente muito grave, e a família vai ficar sabendo desse jeito. Então, eu acho que a nossa função como televisão é dar a informação com credibilidade, a informação que foi checada, confirmada, e por isso ela está sendo levada ao ar. Por isso que eu entendo que muita gente fala assim, eu já vi muito na internet. Eu não acho mais que a televisão vai ser a primeira a dar alguma informação. Hoje em dia não é, né? Nosso jornal tem horário. Ainda é o tempo em que o jornal tem um horário para começar. A pessoa vai ver aquela informação naquele momento. Mas ela sabe que naquele momento ela vai ter a confirmação se tudo aquilo que ela viu durante o dia em internet, às vezes em redes sociais, se é de fato verdade. É aquela história, depois que eu vi na televisão, virou verdade real, sabe? As pessoas ainda têm o hábito de sentar em frente à TV, parar para assistir o telejornal, para poder mesmo se conectar e saber o que realmente é verdade. Muita gente fala sobre o futuro da TV aberta, como você disse, talvez não seja a primeira ainda a se confirmar as notícias, mas é de muita responsabilidade. Então, assim, Vivian, vem uma galera nova, né, do jornalismo, pessoas que estão estudando neste momento, que vão se formar e que já vão chegar mais... Esse novo mundo, né? Esse novo mundo, exatamente. Como que você acha que vai ser isso? E o conselho que fica para essas pessoas que estão chegando agora no jornalismo? O conselho é: não tenha pressa para dar uma informação se você não tem certeza da informação. Isso eu acho que vale para um jornalista, mas vale para qualquer pessoa que tenha essa arma na mão, que é um celular, e vai postar alguma coisa. Então, assim, se não tem certeza, não posta. Eu entendo que hoje o nosso compromisso como jornalista é você ter a responsabilidade do que você está postando, do que você está dizendo, do que você está escrevendo, seja da forma que for a comunicação. E para os estudantes novos ou para essa turma nova que está chegando, eu entendo que é isso. Cheque a informação, tenha cuidado com a informação, tenha cuidado com o que você recebe. Escute, mas não aceite de cara, sabe? Converse com outras pessoas, converse com fontes diferentes, todos os lados da notícia, para que a gente realmente leve a notícia com toda a sua amplitude e quem está lendo, sim, vai chegar à sua conclusão do que realmente é. E trabalhe a comunicação. É por isso que eu venho batendo muito nessa tecla de que quando a gente sabe se comunicar, tudo fica muito mais fácil. Comunicação é muito importante. É fundamental. É fundamental. Quem não entende ainda a importância da comunicação é porque realmente está falhando nessa comunicação. E a gente não está falando só para jornalista quando a gente fala isso, né? A gente está falando para todas as pessoas. A comunicação é fundamental numa venda, numa negociação, numa gestão, na educação, para você educar outras pessoas e até no relacionamento do dia a dia. Tantos problemas que surgem em família por falta de comunicação ou com a comunicação que foi falha, né? Não é só a gente falar, é a gente falar, mas o outro compreender o que a gente está querendo dizer. A comunicação, ela exige as duas coisas, a e o entendimento, e a gente trabalhar a escuta. Hoje eu acho que falta tanto o ouvinte ser a função de ouvinte, realmente, sabe? Ouvir. Muita gente quer falar,
mas nem todos querem ouvir. Sim, aí tem o lado profissional, que a gente já falou bastante, o lado humano, a saúde mental. São tantas histórias que você se envolve diretamente, não estando no vídeo, estando na redação. E como é que desliga a chavinha para voltar para casa, para a família, para os filhos, para o esposo? Como é que fica, Vivi, a cabeça? Você sabe, eu tento e eu acho que eu consigo dar uma boa virada de chave quando eu entro em casa. Óbvio que se acontecer qualquer coisa e alguém me der uma mensagem aqui, eu conecto de novo. Mas, principalmente, por não ter muito tempo com as crianças e até com meu marido, a gente se encontra na nossa rotina de casa. Basicamente, estamos todos juntos só à noite. A hora que eu chego do trabalho, eu sou a última a chegar, meu marido chega um pouquinho antes, a partir das 6h30, 7 horas da noite. Então, o nosso tempo nessa noite, eu trabalho muito para que seja um tempo de qualidade com as crianças, sabe? De eu poder me dedicar a eles, de poder dar atenção, de ouvi-los, saber como foi o dia, o que tá pegando, se tem alguma dorzinha física ou psicológica, sabe? De você poder sentar e vamos jogar um jogo? Vamos jogar um jogo, vamos. Ontem era 11h30 da noite, eu estava jogando um jogo com as crianças. Vamos jogar um jogo. Eu acho que faz parte, eu acho que é importante. E justamente porque do resto do dia eu praticamente não tô. Então eu tento desligar me dedicando, porque eu também me cobro nessa função mãe, nessa função esposa, nessa função dona de casa, de coordenar um lar, de ter essa família toda aí que também merece muito a minha atenção, a minha dedicação, e é o que me abastece. E eu tô para dizer que a maternidade, ela até me fez mudar um pouco dentro do meu ambiente de trabalho. Eu acho que você falou dessa questão de humanidade, eu fiquei mais humana, eu fiquei mais entendendo o próximo. Porque quando a gente está coordenando pessoas, a gente sabe que todo mundo tem problemas, né? E às vezes você vai trabalhar com a cabeça também um pouquinho lá, né? Você sabe que você deixou um filho que está com febre, alguém está com algum outro problema em casa. E eu acho que isso me fez entender melhor as pessoas que trabalham comigo, sabe? Ouvi-las mais e ter sempre a possibilidade de tentar colaborar de alguma maneira. Óbvio que se não é possível, não é possível. Mas sendo possível, eu acho que cabe a mim, como gestora, também ter esse olhar humano para as pessoas que estão trabalhando comigo. E é um trabalho que não dá para errar, né, Vívia? Não tem como, não há margem para erro. Não. Então eu acho que a responsabilidade é muito grande. Em algum momento dá uma exaustão? Muitos momentos. Tem muitos momentos que a gente fala, meu Deus, hoje eu tô ficando maluca, né? Mas é prazeroso, eu gosto do que eu faço. Então eu acho que é exaustão, dependendo do fato que acontece, a nossa responsabilidade é ainda maior, né? E a nossa demanda também, porque às vezes a gente precisa ter muitas equipes dedicadas a uma mesma história, então a gente acaba trabalhando muito mais, focado, voltado naquilo, numa cobertura de eleições, por exemplo. Muita gente focada em eleição, então todo o trabalho, toda a responsabilidade disso. Então em alguns momentos, a gente fica ali na exaustão, mas tem momentos que são tão prazerosos também, e uma coisa compensa a outra. E eu acho que essa exaustão, ela não é exclusiva do jornalismo, é de qualquer profissional, né? Verdade. Vive há 2 décadas, muitas histórias, tem do vídeo e tem também da linha editorial. Pandemia, acho que foi uma das coisas que mais marcou nessas 2 décadas. Eu acho que foi. Assim, no meu entendimento, a pandemia, ela provocou uma mudança do jeito de fazer jornalismo. Ela mudou toda a sociedade e, obviamente, o jornalismo teve também que acompanhar essa mudança. Eu não estive tão diretamente, porque, coincidentemente, 15 dias antes de começar, assim, estourar a história da pandemia, eu descobri que estava grávida da Vitória, minha segunda filha. E aí, nesses primeiros 15 dias, tive que me afastar, porque eu estava com sangramento, enfim. E aí, quando eu ia voltar, eu já não voltei. Eu já fiquei em casa trabalhando no home office. Então, para muita gente foi a mudança de usar aquela máscara na reportagem, uma mudança de comportamento muito grande na redação. Eu acompanhei as equipes que estavam na externa, o medo, tudo isso. E para mim foi diferente, porque eu estava na minha casa. Diferente porque, assim, apesar de eu estar me sentindo mais protegida por estar em casa, foi uma mudança completa no meu jeito de trabalhar, porque eu tive que começar a trabalhar home office.
E eu entendi o quanto era difícil também você ressignificar a sua profissão quando você trabalha home office, que você não está perto do que está acontecendo, a redação borbulhando lá de informação e você está à distância. Então, as informações chegam para você, mas elas chegam assim. Quando é uma bomba muito grande, ajuda aí. Se não, é coisa do dia a dia. Hoje eu vejo o quanto que para o jornalismo estar presente é importante, ele facilita o trabalho. A nossa redação, fisicamente, é uma redação muito unida, fica todo mundo junto. Então, a informação circula muito facilmente. E eu estava em casa. Então, assim, eu me sentia integrante, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia de fora. Mas eu fiz um trabalho, além de trabalho de gestão um pouco mais à distância, nesse período de pandemia eu fiz um trabalho com mães gestantes, que era exatamente a minha situação. Eu fiz uma série de reportagens com essas mães gestantes, mostrando quem estava começando a descobrir a gravidez, que era o meu caso, quem já estava ali para nascer o bebê e todos os medos, inseguranças de ter que ir para uma maternidade, de saber que seu filho ia nascer naquele período. E o pós das mães que tinham acabado de ter o bebê e que nem mostraram para os parentes, não puderam receber visita de ninguém. Enfim, mas isso ainda era uma situação leve diante da dificuldade de cobrir pandemia com pessoas morrendo, infelizmente, com medo do desconhecido dessa doença que chegou de uma maneira avassaladora, mudando o jeito de pensar, deixando muitas famílias com marcas profundas até hoje. É muita responsabilidade, né? Principalmente porque era a única fonte de informação verídica que a gente tinha. Né? Que era todo dia aquela contagem do número de mortos, aquela situação toda. Foi uma grande virada de chave, como você disse, no jornalismo. E eu acho que a responsabilidade ainda é maior, né? Ela triplica de cada vez mais por conta dessa situação. Falando em as pessoas estarem mais voltadas para as telas e tudo mais, a Vivian no Instagram. É uma volta pro vídeo, não é isso? É uma volta pro vídeo. A gente pode até interpretar dessa maneira. Porque eu comecei a aproveitar melhor a minha rede social como uma forma de parceria e conexão com marcas. Antigamente, eu, por contrato, não podia fazer. Agora tenho feito. Então, tenho usado as minhas redes. Quem ainda não segue, aproveite. Pode seguir. @Vivian Padovan. E lá eu tenho feito parcerias comerciais com algumas empresas, tenho curtido. E lá também eu faço muito essa conexão com as pessoas que estão lá. Então eu converso, a gente mantém contato, falo de coisas de rotina da minha família, das coisas que eu gosto. E temos um outro projeto que eu estou desenvolvendo, que a gente deve lançar ainda nesse ano, que é um projeto aproveitando todos esses anos da minha experiência com comunicação e com liderança. Então, estou trabalhando nesse projeto para fazer um material de comunicação e liderança que possa ajudar todas as pessoas, legal, independentemente de área de atuação. Não é para jornalista especificamente. É para qualquer pessoa que venda, que trabalhe, que eduque, que se comunique, que quer melhorar a comunicação. Então, em breve vem isso. E também com essa pitada de liderança e de gestão. Que para as redes sociais é maravilhoso. A gente vê tanta coisa ruim hoje na rede social, né, Vivian? A responsabilidade de estar nas redes sociais também e de criar um conteúdo bom, tipo uma comunicadora com anos de televisão e agora que vai se dedicar um pouco mais às redes sociais, que a gente chega nesse mundo pantanoso, que eu costumo dizer, das redes sociais. Porque tá muito ruim a coisa. Tá. Você, como uma grande comunicadora, observando, as pessoas não têm mais responsabilidade sobre o que elas estão fazendo nas redes sociais. Esses jogos, essas questões de bets, todas essas situações. Então, acho que um conteúdo bom é necessário nesse momento. É isso. E assim, eu tenho filhos, então eu penso muito que é necessário a gente melhorar a comunicação de todo mundo, sabe? A comunicação dentro de casa, com a sua família, a comunicação fora. E essa responsabilidade de levar um conteúdo bom, interessante e de qualidade. Então, são 20 anos de experiência que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente que está tentando se comunicar, está tentando se colocar no mercado de trabalho, se manter no mercado de trabalho, que também é muito difícil, sem a comunicação você não consegue, que a pessoa consiga se vender melhor no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas relações, na sua comunicação e na liderança. Uma gestão com uma boa comunicação
ela funciona muito melhor do que uma gestão com uma comunicação falha. O que você E eu quero consome ajudar lá as pessoas. na rede social? Sua rede social, o que você tem consumido de conteúdo? Olha, eu tenho consumido muita coisa relacionada a essa área, óbvio, né? Comunicação é uma paixão, independentemente desse projeto, já era uma paixão antiga, eu estudo muito sobre isso. Então, eu consumo muito isso. Mas eu também consumo receitinhas porque gosto de cozinhar, consumo coisas de lazer, opções de artesanato, apesar de não fazer muito não, mas gosto de olhar, de decoração, enfim. É porque assim, Vivian, o que a gente tá vendo muito hoje em dia? Pessoas que estão saindo da TV e migrando pra internet, né? A gente tem a Fernanda Gentil, que ficou tanto tempo tentando fazer alguma coisa ali e não conseguiu. E hoje ela foi por um caminho inverso e tá se dando muito bem, tá na Casa da TV. Então são vários profissionais. Kátia Fonseca, que ficou anos na TV. A gente tem agora a Regina Volpato, que saiu também do SBT, pediu demissão, foi pra rede social. Você acha que é um caminho mesmo que muitos vão seguir, ao invés de conciliar, trocar a TV pela internet? Eu acho que, assim, são histórias e histórias, né? No meu caso hoje, o meu objetivo ainda é unir as duas coisas. Unir as duas coisas. Televisão e internet. Mas, de fato, quando você está falando de internet, você tem uma autonomia maior para fazer as coisas do jeito que você quer, do jeito que você pensa ser o ideal. Numa emissora de televisão, seja ela qual for, existem diretrizes que precisam ser respeitadas e seguidas. Então, quem às vezes já não concorda com a diretriz ou que tem um objetivo diferente, a internet é uma ótima opção. No meu caso, eu ainda sou muito favorável à diretriz da emissora. Eu consigo me adequar muito bem, não tenho problemas em relação a isso. Inclusive, ajudo a formar as diretrizes de lá, mas também consigo fazer um trabalho paralelo. Então, o que eu estou querendo fazer nesse momento são trabalhos paralelos mesmo e, principalmente, ajudar as pessoas a se comunicarem, entendeu? Aí, na verdade, é um trabalho de prestação de serviço também, sabe? Ajudar, porque eu acho que eu tenho muito a agregar. É porque existe agora aquele paradigma de que as pessoas estão dizendo que a TV não é mais tão importante quanto antes, né? Que a internet hoje é quem manda, é quem comanda todas as redes. Então, não precisa estar em uma grande TV para poder ser uma pessoa famosa, porque antes nós tínhamos aí Suzana Vieira, Antônio Fagundes, mas eu acredito que as pessoas que ficaram famosas ou são famosas por conta da TV é uma visibilidade completamente maior. E eu acho que isso não diminuiu. O que você acha? Eu acho que não tem como comparar. A visibilidade da televisão, ela é gigantesca. É óbvio que a internet hoje também permite. Você vê muitos influenciadores com milhões de seguidores. Mas a abrangência de uma emissora de televisão é que a gente não consegue contabilizar com números de seguidores. Mas ela é gigantesca. E nunca, assim, a televisão está mudando. Mas eu entendo que a televisão não vai acabar. A televisão vai continuar mudando. Então, se a pessoa está acostumada com a internet, ela está na internet, mas ela também está na televisão. Pode ser que a gente assista a televisão aqui, ó, na palma da mão. Pela comodidade, pela facilidade, porque você coloca... Hoje, por exemplo, o nosso jornal da TV Fronteira vai para o YouTube. Então, na palma da mão, eu consigo. Acesso lá, @TV Fronteira Oficial e assisto os nossos jornais. Então, eu acho que a televisão não vai acabar, a televisão vai continuar, a importância dela também. E eu acho que as pessoas que são famosas ou conhecidas pelo trabalho na televisão vão continuar desse jeito. Óbvio que tem essas exceções que brilham na internet, e que bom que seja assim. E que bom também que existe essa possibilidade de trabalho na internet. Então, às vezes a pessoa realmente cansou de televisão ou a oportunidade que ela tinha já não é mais a mesma. Tá aqui uma outra oportunidade, tá aqui. Isso aqui realmente é disponível. Mas a gente não pode ignorar a televisão, não, porque ela é uma força Falando gigante. sobre a força da televisão, não tem como você passar despercebida, acho que em lugar nenhum, né, Vivian? Porque as pessoas conhecem você. Quando eu vou mudar pra Prudente, tomara que um dia eu encontre a Vivian Padovan em algum lugar. E eu te encontrei, a gente se encontrou num evento e tudo mais. Então, assim, é uma figura que eu acho que todos conhecem. E eu acho que é muito legal o carinho das pessoas com você, não é, Vivi? Até hoje, em todos os lugares que você vai, sempre alguém sabe quem é você. Carlinhos, é impressionante, porque quando eu paro pra pensar, eu mesma fico refletindo e tentando buscar explicações. Porque faz mais de 10 anos que eu, como disse, não estou regularmente na TV. Porém, as pessoas ainda associam muito e, de fato, as pessoas conhecem, assim. Pode ser que a moçadinha mais jovem não, porque não era a idade deles ainda.
Mas as pessoas, a partir dos 25, assim, 20, conhecem muito. Então, é muito normal eu chegar no supermercado e encontrar... Cadê você? Volta pra TV. Nossa, eu te assistia tanto. Ai, que saudade. Então, isso é muito prazeroso. Na casa da minha mãe, eu tenho até hoje caixas e mais caixas de presentes, cartas, que na época era carta, as pessoas ainda não mandavam um e-mail. Cartas que eu recebia regularmente quando eu comecei no vídeo, que aí era uma presença muito maior. E presentes, assim, uma coisa que me chamava muita atenção, porque não era algo que eu esperava. E mesmo depois de todo esse tempo, de fato, as pessoas ainda conhecem muito. Então, eu só tenho que agradecer muito. É um carinho enorme que eu recebo nas ruas, mas também na rede social. As pessoas entram e falam, e contam histórias, e mandam fotos antigas. E eu fico extremamente grata e feliz, grata a Deus aí por essa oportunidade e as pessoas que me acompanham. Mas tem a parte boa e a parte não tão boa, que é algumas situações constrangedoras. Já aconteceu, Vivian? Fora do vídeo ou no vídeo? Fora do vídeo. Fora do vídeo. Primeiro fora do vídeo. Olha... Gente, não vou lembrar de nenhuma situação assim. Acho que é porque você impacta tanto, né? E é tão... generosa com as pessoas, que eu acho que é isso que não dá coragem da pessoa fazer algo constrangedor. Pode ser. E assim, eu lido bem com situações. Então, se a pessoa vier com alguma coisa, na hora já tá, não, vai dar tudo certo, e a gente já corrige ali mesmo. E no vídeo? E no vídeo, já aconteceram situações de vídeo que você não sai como você esperava, né? Eu me lembro de uma vez que eu fiz um vivo, eu vou falar bem dos erros, né? Em vez de a gente falar da coisa boa, a gente já fala do erro, mas é o erro que as pessoas lembram. Uma vez eu fui fazer um vivo e era um espetáculo de teatro que vinha a Sheila Mello ou Carvalho, eu já nem lembro qual das duas mais. E aí ela apareceu e quando eu fui pra gravar, eu gravava com um aqui, gravava com outro aqui e chegava nela. E na hora que eu cheguei nela, eu não lembrava o nome dela. O nome? Por nada do mundo. Eu falei, e eu tô aqui também com ela... mas assim, eu era muito inexperiente, porque hoje, se eu esquecer o nome, gente, a gente fala, com essa maravilhosa, você, né, vai ali até que venha uma luz. Mas não, eu travei, eu fiquei, falei, com aí ela, coitada, com dó, falou, Sheila Mello, Carvalho, nem sei. Aí eu falei, isso mesmo! E ao vivo? Ao vivo. Aí, é uma bobagem, mas na época, quando você tá começando, você fica... extremamente ao coração daquela, depois, meu Deus, né? como eu fiz isso? Erros do ao vivo que fazem parte. Um outro que é bem marcante, que esse aí tá na internet, aí pra quem quiser ver, foi um jogo do Neymar, que o Neymar tava no Santos e Palmeiras, aqui no Prudentão, e o Neymar, ele veio podendo fazer o 100º gol da carreira dele, era aniversário dele também. E aí eu resolvi que eu ia gravar uma passagem com 2 possibilidades, dizendo que ele marcou o gol e que ele não marcou. Porque eu tinha que sair, o jogo estava ali para acabar, e eu falei, vou garantir a passagem, que é a participação do repórter, e vou deixar gravadas 2 possibilidades, e aí a gente vê o que fim deu o jogo e a gente usa a certa. E aí, tá aqui, o Neymar aqui, e eu de costa pro gol, gravando, e eu falo, olha, que pena, ele veio aqui, mas não foi dessa vez. E aí eu escuto a torcida gritando atrás, uau! Quando eu olho pro lado... é o Neymar passando aqui do meu lado, dançando o tchu-tchá-tchá lá na época dele. Ele marcou o bendito do gol. Meu Deus! E eu tava falando que ele não ia marcar do gol nas minhas costas, ele marcando o gol. E eu ficava, porque se eu tivesse dito que ele marcou o gol aquela hora, ia ser a passagem mais linda do mundo. Mas não foi dessa vez. E um momento emocionante? Momento emocionante sempre que é relacionado com... pessoas que precisam de ajuda médica, problemas de saúde, esse tipo de coisa me emociona, sabe? Me toca. E os factuais sempre, assim, acidente, pode passar o tempo que for. Eu nunca gostei, sempre fiz, mas nunca gostei, sempre fiquei pensando muito. Depois, com o tempo, a gente começa a tentar se distanciar um pouco mais da notícia. Mas... no começo, eu tinha dificuldade, sabe? O factual é terrível, o factual. Eu me envolvia. Se eu visse um acidente, família... então, algumas cenas que eu vi de coisas, eu lembro até hoje, assim, sabe? Não é nada que trauma, não. Mas eu me lembro. São cenas que ficaram marcadas.
tristes e que aconteceram. Alguma vez já teve vontade de desistir da profissão, Vivian? Nunca, nunca. Pensa numa pessoa que sempre gostou da profissão, fui eu. Eu lembro que eu falava pra minha mãe quando eu comecei, eu falava assim, mãe, eu vou trabalhar em televisão 5 anos só pra matar a vontade. Isso quando eu comecei. Só pra matar a vontade e depois eu vou mudar, vou fazer alguma outra coisa e tal. Imagina, já se passaram 20 e eu posso ter problemas, pode ter dificuldades, pode ter a exaustão que for, mas ainda é algo que me deixa feliz, sabe? Quando eu chego pra trabalhar, vem comigo toda uma alegria do dia de estar fazendo aquilo que eu me propus, aquilo que eu realmente gosto e me deixa feliz, de fato. Já tentaram te tirar da TV com propostas excelentes? Já tentaram me tirar com propostas boas. Excelentes não. Mas não tinha ido, né? Não teria. Se fosse... Talvez. É que algumas propostas... Eu sou uma pessoa que tenho raízes. O meu marido, ele é daqui da região, mas ele trabalhava em São Paulo. E aí ele voltou quando a gente casou. E ele sempre falava, vamos embora para São Paulo? Né? Na época a gente vai casar e vai morar aqui, vai morar em São Paulo. E eu sempre falei, eu não quero sair daqui. Eu sou uma pessoa de fato com raízes. Então as propostas... Você é prudentina. Eu sou... na minha família de Pirapozinho. Pertinho. Do ladinho. Certo. Mas estou sempre aqui. Meus pais moram em Pirapó até hoje. E eu hoje moro... Já faz um tempo que moro aqui em Prudente. E eu sempre não quis sair daqui. Então, as propostas que apareceram foram em locais distantes. E eu, não quis. Quis ficar e vai ficar ainda por um bom tempo. Eu acho que sim. Criar os filhos. Eu acho que sim. Eu valorizo tanto essa tranquilidade do interior. Eu acho São Paulo muito legal para ir passear um fim de semana, encontrar coisas legais, curtir a cultura, tudo que a cidade oferece, bons restaurantes, exposições, mas voltar para casa, a tranquilidade do interior, de não ter trânsito, de você saber onde seu filho tá. Eu acho que essa paz aí, ela é do interior. Você foi uma criança tranquila, Vivian? Eu fui. Eu sempre inteligente. Eu era uma criança Fala estudiosa. Um pouquinho dos seus pais. Irmãos tem? Tenho. Meus pais são de Pirapozinho. São 2 figuras bem conhecidas em Pirapozinho. Meu pai foi advogado, prefeito lá durante 10 anos. Que legal. Minha mãe foi professora, muito tempo conhecida, professora de geografia lá. E foi primeira-dama também nesses 10 anos, o Orlando e a Vera. Tenho muito orgulho deles, que até hoje são aqueles pais que, sabe, carregam as filhas, mesmo que enormes, no colo e proporcionam tudo que for o melhor pra gente, tudo que for possível pra eles. Minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, que é a Vanessa. Hoje ela mora em Araçatuba, trabalha lá em Araçatuba, casada também. Trabalha na área de jornalismo, não? Não, ela é da área da justiça. Que legal. Ela é da área da justiça. E ela trabalha lá, tem duas sobrinhas. E aí eu, aqui em Presidente Prudente, do ladinho de casa também, que eu falo... Até hoje eu falo que Pirapó é a minha casa também. Porque o meu quarto tá preservado até hoje, o quarto da minha irmã tá preservado até hoje. Então, às vezes, a gente vai passar um fim de semana lá e vai com a família toda. E aí a gente fica nesse quarto. Só foi enchendo de colchão agora para caber os filhos, né? De um e da outra. E são momentos maravilhosos. Assim, eu valorizo muito essa questão da família. Eu acho importantíssima. Eu fico feliz de ter o contato familiar. É minha base, é minha estrutura. E eu tenho um marido maravilhoso também, que me ajuda. Isso, vamos falar dele. Vamos falar do marido. Vamos falar do marido, claro. O marido que é um jornalista também, e que também é empresário, e que é o meu ídolo. Assim, eu falo que eu sou a ídola dele, e ele também é. Mas São quantos anos de casado? 10 anos. 10 anos. Mas ele é aquele que te valoriza em tudo, sabe? Ele tenta me levantar em tudo, ele pensa nas minhas redes, ele procura, olha, essa foto aqui tá boa pra você. Eu falo que ele é meu produtor, ele que... Social media. Meu social media. Ele é muito bom nisso. E ele faz vídeos comigo também, porque ele tem um senso de humor muito bom, sabe? Mais do que eu. Da questão do humor. E aí ele vê uns videozinhos com sacadas boas e a gente faz também. E aí vem o casamento, o primeiro filho. Vicente tem 9 anos. Foi logo depois que a gente casou, 5 meses depois eu já engravidei. Rapidíssimo. E depois a Vitória veio um pouquinho mais pra frente. Eu tive dificuldade para ter o segundo filho. Achei que nem viria mais e por isso que é o nome de Vitória. Nesse meio, entre um e outro, aí foram algumas perdas. E aí chegou a Vitória.
com 5 anos E hoje. um casal. Um casal. Maternidade, presente, tudo. Presente de Deus. Presente. Presente de Deus. Dois E é maravilhosos. muito lindo ver nos vídeos, né? Os dois nos vídeos e cozinhando e fazendo e acontecendo. É muito legal você trazer eles, assim, pro vídeo junto com você também. E é uma coisa que não é uma coisa forçada, É natural. viu? É natural. Principalmente da Vitória. O Vicente, ele é mais quieto. Ele é mais na dele. Ele vai ser um menino gente boa, daquele... Tá tudo bem, tá tudo sempre bem pra ele. Vicente é da paz. A Vitória, ela já é um pouquinho mais estressada, características femininas bem aguçadas da mãe. E ela gosta de gravar. Ela pega o meu celular, se você pegar meu celular, deve ter uns 500 vídeos. Ela, mãe, daqui que eu vou gravar um vídeo. Oi, gente, tudo bem? Olha, eu tô fazendo tal coisa. E ela fica com a mãozinha, falando. A mini Vivian. É a mini Vivian, ela gosta. Sem contar o espelho, etc. E a responsabilidade, Vivian, de ter os filhos agora nesse mundo de internet, de trazer eles pro vídeo e de toda a história que tem por trás disso tudo. A mãe deles é a Vivian Padovan, né? Como é que você lida com isso em relação a eles? Como é que você prepara eles para isso tudo? São duas coisas diferentes aí. Pra mãe, eu acho que o Vicente hoje, ele tem mais noção, ele fala, minha mãe é conhecida. Onde eu vou, o pessoal fala da minha mãe. A Vitória ainda não tem muito essa pequena. percepção. Não. O Vicente já tem na escola, porque às vezes a professora, alguém da escola fala, eu vi que sua mãe postou tal coisa. Aí ele fala, nossa, mãe, você posta, todo mundo vê as coisas que você posta. Então, para isso ele começou. Mas ele acha legal e ponto. Não tem essa grandiosidade, porque eu, de fato, também não enxergo assim, não sabe? Enxerga. Não. Por isso que você é tão famosa há tanto tempo e tão conhecida. É, conhecida. E eu acho muito legal, ponto, mas não é algo que eu super valorize, não. Não, eu lido com isso de uma maneira muito tranquila. Como reconhecimento pelo bom trabalho. É isso, reconhecimento pelo trabalho. Então, é só felicidade e gratidão, mas nada de que valorizar. Não, acho que não há motivo para isso. Sabe, eu sou muito humilde nessa questão e não vejo como ser diferente. E é isso que eu passo para os meus filhos também. Mas, dessa questão da internet, hoje eu me preocupo muito com essa geração em relação à internet. Porque eu vejo em casa o quanto é difícil a gente afastar as crianças da televisão, das telas no geral. Eu sei porque, assim, de manhã eu não estou em casa. Então, eu tento colocá-los em várias atividades, justamente para não ter. Aí, os amigos do meu filho agora começaram a ter celular, com 9 anos. Ele ainda não... Os dois têm celular ou não? Não, tem. Vitória não tem, de 5 anos. Vicente, eu troquei o meu celular agora. E aí, a gente está negociando se ele vai ficar com outro celular ou não agora. Está no momento de testes, a gente falou, de avaliação do comportamento. Mas é muito difícil, porque se a gente for para colocar um celular para a criança, ele tem que ser completamente vigiado pelos pais, com tempo de exposição, com sites permitidos, com tudo mais. Eu como jornalista, vejo muitas e muitas situações de pessoas que aproveitam crianças nas redes sociais. Eu fico muito temerosa em relação a isso. E além disso, é aquilo que você disse, né? As telas, a rede social principalmente, é uma terra de ninguém. Você coloca no YouTube, tantas pessoas que falam tantas coisas, sabe? Que às vezes é tão diferente daquilo que você pensa, que você prega na sua casa. E aí, de repente, sua filha começa a cantar umas músicas e fala, eita, da onde é isso? Não, entendeu? Então, é muito difícil. Hoje em dia, educar os filhos, óbvio que sempre foi difícil. Na época da minha mãe, tinha as dificuldades daquela fase, daquela geração. Muito pior. Mas eu acho que agora é mais difícil Muito ainda. pior, tá muito difícil mesmo, porque tá tudo muito avulso, né? Para que eles possam ter acesso. É muito fácil. Muito fácil. Muito fácil acesso. Exatamente. Isso daqui é viciante, né? É viciante. Eu vejo por nós, gente, nós adultos ficamos tanto tempo, às vezes, perdendo aqui, sabe? Quando eu chego em casa, eu fico me condicionando a não pegar o celular, a menos que seja uma coisa realmente importante. Mas aí eles vêm e aí eles falam, deixa eu olhar também. E é tão fácil você sentar e ficar olhando o mundo. E ali você perde horas ali fazendo esse tipo de coisa. É isso. Vivian, 20 anos de carreira na televisão. Tem alguma coisa ainda que você não fez e gostaria de fazer? Na profissão.
Tem muitas coisas. Muitas coisas, mas assim, algo Tô que é o top pensando. of mind, assim, um livro, algo assim. Um livro é legal isso daí. Eu comecei a fazer já algumas coisas, não um livro, mas algo parecido aí eu já comecei a fazer, que aí não tem prazo, então nem vou falar dele, porque vai a longas distâncias. O Luiz Augusto, que eu disse que é meu chefe, ele já escreveu vários livros, então ele fica sempre me incentivando e eu tô começando aí a tomar seria corpo legal. nisso. Quero que isso aconteça ainda. Aquela história, né? De plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Tá faltando livro. Então, vou pensar nessa história do livro que tem. Mas eu ainda tenho alguns projetos, assim. Eu tenho ideias de programas que eu gostaria de ver no ar para mim ou para outras pessoas apresentarem, mas que eu acho que são programas que podem ser legais. E que a gente agora está numa fase de discussão de programas, então estamos levando isso adiante. Tem novas coisas nascendo na TV Fronteira. E é muito legal ver que a TV Fronteira continua tendo a força que sempre teve, manteve, né? Eu vi uma pesquisa recentemente em que é primeiro lugar em audiência. Eu acho que isso é muito importante. Então tem muita coisa vindo aí, muitos programas sendo estruturados para em breve, Exatamente. né, Vivian? Até primeiro eu queria até agradecer gentilmente a direção da TV Fronteira que me permitiu estar aqui. Eu conversei com eles, falei que estaria aqui e me liberaram facilmente, rapidamente para vir. Mas eu acho o que a TV Fronteira faz regionalmente, nenhuma outra emissora faz. Né? Um trabalho regional, de fato nas cidades daqui da região, com uma cobertura específica. Então, é um trabalho exclusivo. E a gente conhece cada cantinho dessa região, porque são 30 anos de trabalho. Então, obviamente, a gente já foi, acho que em todas as cidades, eu não tenho a menor dúvida. Agora, em todos os cantos, assim, a gente já foi em muitos, muitos, muitos lugares. Então, a população que nos acompanha, ela vai continuar com a gente. Eu tenho certeza disso, sabe? E as mudanças estão acontecendo gradualmente, entrando novos programas na nossa grade. E vem mais mudanças por aí nos próximos dias. Eu ainda não posso adiantar muita coisa, mas vem mais mudanças por aí. Que legal, importantíssimo que continue essa programação e que ganhe cada vez mais força a programação da TV Fronteira, porque é muito necessária na vida de todo mundo da Alta Paulista, Oeste Paulista. Como você disse, em todos os cantos aí tem um dedo da TV Fronteira, com toda certeza. Então, muitos projetos também para as redes sociais. Você já disse aí, palestras. Pretende fazer uma agenda de palestras? Como é que vai ser? Eu adoro palestra, sabia? Já fiz algumas e eu gosto muito de palestra porque, primeiro, que eu posso falar um pouco dessa experiência e um pouco de comunicação. É muito convidada para palestras? Então, já recebi vários convites, fiz algumas palestras. O tema, normalmente, que eu foco é comunicação e liderança. Claro que outros temas também, mas o meu foco principal é comunicação e liderança. Outro dia eu fiz para um público feminino, aí a gente adapta também para a questão feminina, de liderança feminina, mas basicamente é porque é o que eu faço, é o que faz parte da minha essência. Então, falar sobre comunicação, falar sobre liderança é falar sobre algo que está no meu dia a dia e que eu estudo e que fica fácil para mim. Então, é o que eu faço, recebo alguns convites de palestra e gosto muito de fazer palestras, entrevistas, de vir aqui conversar. Que gosto. Legal. Enfim, eu tô numa fase de me permitindo vivenciar experiências diferentes na minha profissão mesmo. Vai ser um ano muito corrido, eleições, né, Vivian? Como é que tá essa preparação? Eleições, Copa do Mundo. Copa do Mundo, verdade. Esse ano é um ano que, para o jornalismo, não só para o jornalismo, né, mas para o jornalismo especificamente, é um ano de muito trabalho. A gente já começou a organizar o ano, e já sabemos que em ano de eleição, em ano de Copa do Mundo, a gente tem uma cobertura diferenciada que precisa ser feita. Tudo bem que agora não é eleição municipal. A eleição municipal, de fato, exige mais do jornalismo local. Como é uma eleição estadual e nacional, a gente acompanha quando os candidatos vêm para cá, mas não tão de perto, e a demanda não é tão grande quanto como é de eleições municipais. Muito trabalho, muita coisa acontecendo, né, Vivian? Então, assim, o futuro tem muita coisa. Como é que é a sua relação com a fé? Olha, minha relação com a fé é maravilhoso. Eu não tenho dúvidas de que tudo é dele, sabe? Tudo, tudo, tudo. Eu passo isso para os meus filhos. A gente, dentro de casa, a gente tem o nosso momento de oração diária antes de dormir. A gente se encontra, todos rezamos. Se for possível, os 4 juntos, ótimo. Se não,
pelo menos, às vezes eu tô com um, o Hélio tá com o outro, pra ver quem vai dormir primeiro ali. E aí a gente reza com os nossos. Mas eu acredito que tudo é nas mãos de Deus, sabe? As coisas boas, as coisas ruins, que servem de experiência, servem de aprendizado. Eu não tenho dúvidas do poder que ele tem de cura, de fé, de acalmar o coração. Então, se a gente está num momento de angústia, eu acho que hoje essa questão da saúde mental é uma preocupação gigantesca. E eu rezo muito, assim, para que todos nós da minha casa, né, e até serve para todo mundo, que tenhamos equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio emocional, de conseguir lidar com as situações. As pessoas, hoje, elas perdem o controle muito facilmente. E eu acho que quando você tem o controle da situação e você consegue pensar de maneira tranquila, calma, serena, as decisões são mais acertadas. E eu entrego muito isso, esse controle emocional nas mãos de Deus. Sabe, qualquer coisa que eu vá fazer, eu vou nele e peço. Vivian, você é uma figura feminina muito forte, que eu acho que inspira muitas mulheres. Não vou usar essa palavra empoderamento e tal, porque eu acho que ela tá muito nichada, né? Mas no Brasil hoje, um dos países que mais tem feminicídio, a gente vê isso aumentando cada vez mais. A importância de uma mulher na sua posição, numa posição de liderança, de falar com outras mulheres e de sempre dizer: a gente pode, é necessário e o nosso lugar precisa ser encontrado e a gente precisa pertencer a ele. Acho que é uma responsabilidade muito grande também nessa questão de ser mulher em uma área que é tão povoada por homens e tudo mais. Estar em uma posição de destaque e tentar passar isso para outras mulheres é muito importante. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É fundamental. Eu uso muito essa minha experiência e esse destaque que eu tenho para tentar realmente unir as mulheres, sabe? Eu acho que hoje em dia, nesse mundo em que, você citou muito bem, com tantos feminicídios, com tantas agressões à figura da mulher, o quão difícil é uma mulher ter destaque na sua profissão, na sua vida normal, na sua vida dentro de casa. Muitas mulheres são podadas, a gente sabe disso muito, muito, muito. Então, eu realmente quero servir de inspiração e dar as mãos assim, para as mulheres que consigam realmente entender a sua função, a sua missão e a sua importância. Sabe, as mulheres, elas são extremamente importantes. Eu não quero entrar no feminismo mais que homem, menos que homem, mas é importante entender, a mulher, ela carrega um peso muito grande. Muito Se maior, a gente parar para pensar na carga da mulher, eu falo por mim e por todas as mulheres que eu acompanho e visualizo. É você estar na sua casa, muitas vezes na função de esposa, na função de mãe, na função de dona de casa. Se você trabalha fora, na função de profissional, e você se cobrando para você estar presente em todas essas funções. E se você tem apoio para que tudo isso aconteça, se você tem quem te valorize, tudo bem, as coisas fluem. Por mais difícil que seja, as coisas fluem, as coisas acontecem. Mas o problema é que nem sempre é assim, né? Nem sempre. Muitas vezes é dentro de casa que começam as agressões, que começa a desvalorizar a mulher. Então, é importante, eu tento muito, sabe, unir as mulheres de mãos dadas para que a gente consiga alcançar qualquer lugar que for desejado. Não tenho dúvidas de que somos capazes de ocupar qualquer lugar e temos que nos unir para isso. É isso, me arrepiei. Que bom. É isso mesmo, acho que o recado tá passado, é esse recado que tem que passar. Olhando para trás agora, fazendo um balanço de tudo até aqui, Vivian, profissionalmente. Uma palavra para definir tudo isso. Uma só. Gratidão. Gratidão por tudo que vivi. Era só uma, né? Não, mas pode. Gratidão por concluir. Tudo que vivi, por todas as experiências que me foram permitidas, todas as oportunidades, porque tem muita gente boa que às vezes não tem oportunidade de mostrar o seu talento. E eu tive a oportunidade. Depois, óbvio, mérito também de conseguir se manter. Mas você ter a chance de mostrar, de fazer, ela é fundamental. Então, eu tenho muita gratidão a Deus e a todas as pessoas que passaram pela minha vida profissional. Os superiores, os meus chefes, mas também as pessoas que trabalhavam ao meu lado e às vezes até quem estava começando, porque a gente sempre aprende com o outro, todo mundo tem um pouquinho a ensinar, um pouquinho a aprender.
E eu entendo que essa troca, ela é extremamente valiosa. Então, eu só tenho gratidão por tudo que eu vivi. Aquela estudante de jornalismo de 20 anos atrás, nem no melhor sonho dela, ela imaginou chegar onde eu cheguei hoje, sabe? Olha, até me arrepia. Porque quando eu entrei na TV, eu não pensava nem em vídeo. Eu queria trabalhar nos bastidores. Eu me lembro que quando apareceu a oportunidade de vídeo, eu falei, ai, mas eu não sei, acho que eu não sei falar direito. E eu realmente tinha um probleminha de dicção que não era muito bom. E aos poucos a gente foi superando, eu fui fazendo muita fono e fui superando desafios, um a um lá dentro. E quando eu vejo que hoje, realmente, já há tanto tempo, eu ocupo um cargo de liderança, de gestão, e que hoje eu tenho essa função de estimular outras pessoas, de enxergar o talento de cada um, de valorizar esse talento de cada um, de encontrar, olha, você é muito bom, talvez nessa função. Isso é tão valioso, sabe? Eu fico extremamente orgulhosa dessa trajetória que eu consegui percorrer e conquistar, porque ela não era algo que eu almejei de pronto. Ai, quero chegar um dia, sei lá. Não era isso. Então, as coisas foram acontecendo e a bagagem de cada etapa foi fundamental para que eu chegasse numa função de gestão com tranquilidade, sabendo que cada função que eu estou coordenando, ela exige, ela precisa. Eu passei por isso, eu sei exatamente e eu consigo entender o outro. Se o outro falar, não, hoje não é mais assim, eu entendo, eu dou oportunidade pro meu colega de profissão explicar qual é a dor dele e o que a gente pode fazer para melhorar, para que nosso trabalho flua da melhor maneira possível. E o futuro, Vivian, daqui 20 anos? Como que você se imagina? Como será daqui 20 anos, né? É engraçado. Você despertou duas perguntas, porque você me fez lembrar que eu não planejei esses 20 anos desse jeito. E eu não tenho uma meta assim, daqui 20 anos eu quero tal coisa. Mas eu quero estar bem, de saúde. Acredito que eu vou estar trabalhando ainda, porque a gente ainda vai longe. Então, eu quero estar cheia de saúde para trabalhar. Eu não sei como vai estar a comunicação daqui 20 anos. Talvez ela tenha mudado ainda mais. E eu espero conseguir acompanhar essas mudanças. Se a gente consegue acompanhar as mudanças, o nosso espírito continua vivo, né, para o jornalismo e para outras coisas. Então, eu quero continuar me reciclando, acompanhando as mudanças, para que dos próximos 20 anos sejam também de trabalho, seja na internet, seja na televisão, seja nos dois, ou seja em outras possibilidades que venham a surgir, mas que eu esteja trabalhando com saúde e vendo os filhos prosperarem. O que te deixa muito feliz? Olha, é difícil quando a gente fala de filho, porque a gente sempre coloca o filho, né? Não tem jeito. Mas que coisa. Mas é a maior bênção, não tem como. Então, assim, o que me deixa muito feliz é ver a minha família bem. Se minha família tá bem, tá tudo certo. Eu vou estar bem, tá todo mundo fluindo bem. E é isso, o que me deixa feliz é minha família estar bem e eu conseguir ver outras pessoas ao meu redor bem, que eu consiga realmente alterar a vida das pessoas de uma maneira positiva, valorizando o que é de melhor. Triste? O que me deixa triste é se a gente pensar numa situação não só da minha família, mas a situação total de Brasil, quando a gente pensa hoje de pobreza, de miséria, de feminicídio. Esse tipo de situação me deixa triste, preocupada com o futuro. Essa preocupação do que vem por aí, sabe? Não é nem tristeza, eu acho que é uma preocupação. A tristeza hoje, ela é de ver muita gente passando por problemas. Uma frase que te define. Comunicação com alegria. Eu acho que saber se comunicar com felicidade. Eu acho que são duas coisas que me movem. A comunicação e a alegria. Assim, você sempre vai me ver falando com um ar feliz, com um ar sereno, porque essa sou eu. Tem que passar um ar mais sério, ou credibilidade, eu falar assim. Mas eu não sou assim, eu sou uma pessoa feliz e que gosto de me comunicar bem. E quero, se depender de mim, ver todo mundo falando muito bem, se comunicando muito bem, facilitando a vida de todo mundo. Vamos brincar agora? Bora. O que vai estar escrito na sua lápide?
Eita! Que será? Nunca tinha pensado nisso. Então. Eu Uma acho frase, que pode uma estar palavra. escrito. Pode estar escrito. Não vai nem vai ser uma palavra. Pode. Nossa, essa daí foi forte. Pode estar escrito assim, ó. Aqui vai uma pessoa que viveu a vida de maneira feliz. Legal. E o título do livro da sua vida? Não pode falar, eu acho, porque ela tá escrevendo. Isso daí eu tô escrevendo, mas. Pula, não sei. Vamos pular. Vivian, estamos Não chegando sei. ao fim do nosso programa. Delícia. Foi muito bom ter você aqui. Gratidão. Amei. Assim, um aprendizado gigantesco. E eu espero que você continue inspirando as pessoas, as mulheres, os futuros jornalistas, os comunicadores. Inspire pessoas que queiram se comunicar de uma forma verdadeira, única. Eu acho que é isso que é importante. É isso. Você é um ser humano, assim, especial. E com certeza a internet precisa de alguém como você. Caminhe muito mais pela internet, ganhe muito mais espaço. Estamos juntos sempre. Muitíssimo prazer. obrigada, prazer meu. Você falou que você começou como fã, eu vou terminar eu como fã também. Eu sou muito seu fã e eu quero te contar uma história. Eu tinha uma amiga que ela não tinha TV na casa dela na época. E eu lembro que se juntava eu, ela e uma outra pessoa pra gente poder assistir o Fronteira do Brasil com você. Não acredito. E escrevia as receitas e fazia, sabe? Sempre era muito legal. Então, assim, a gente esperava quando tinha Caipirapuru na cidade. Pra estar mostrando pra ele estar lá. Exatamente, porque a gente queria ir na praça. Meu Deus, que hora será que a TV Fronteira vai estar? Será que a Vivian vai estar? Será que a Cíntia, né, que Olha, me tinha arrepiei. também? Pois é. Então, assim, sou seu fã mesmo de verdade. Muitas pessoas no nosso interior da Alta Paulista, com certeza também são fãs seu, assim, e é muito legal estar aqui hoje. Muito Gratidão especial. enorme a você por todas essas que palavras agradeço. lindas. Foi um prazer estar aqui. Obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Muita gratidão por todos esses 20 anos aí acompanhando o trabalho. Obrigada por estar aqui também. E vou terminar com um Vamos abraço. abraçar, Pode. Sucesso, mais e mais, viu? Eu que pra você. agradeço, muito obrigado. Senhoras e Beijos. senhores, Vivian Padovan esteve aqui com a gente e eu quero dar as boas-vindas aos nossos novos patrocinadores, que claro, tem a F-Max, tem a Unisorrir sorrindo sempre com você e tem agora o Terraço do Itaverá e o Itaverá Master Hotel. Então é isso, até semana que vem, um beijo.